Bitcoin despencou. E ninguém quer falar a verdade. E sempre que isso acontece, surge uma onda de pânico, opiniões jogadas ao vento e previsões apocalípticas vindas de todos os lados. Mas hoje, quero que faça uma coisa. Respire fundo. E claro, antes de começarmos, já deixa o like. Se inscreve no canal Mentes Transformadoras e ativa o sininho, porque isso garante que esse tipo de conteúdo chegue até você no momento em que realmente importa. Especialmente quando o mercado está pegando fogo. É sério, faz isso agora. Quando o Bitcoin cai rapidamente, as pessoas entram naquele estado de desespero coletivo. Parece que todo mundo esquece o básico. Esse é um ativo que nasceu na volatilidade. Desde o início, desde seus primeiros ciclos, desde quando praticamente ninguém sabia pronunciar essa palavra direito, o Bitcoin já apresentava movimentos bruscos, violentos, quase teatrais. Uma queda de 20%, normal. Uma queda de 30%, nada que não tenha acontecido dezenas de vezes nos ciclos anteriores. E mesmo assim, cada vez que o preço despenca, milhões de pessoas agem como se fosse um evento inédito. Mas a verdade é que quando você olha o gráfico em perspectiva, quando analisa não o que acontece em uma semana, mas o que acontece em 5 anos, 10 anos, aquele movimento que parece o fim do mundo, vira uma ondinha discreta, quase irrelevante, no meio de um oceano de alta. É por isso que quem tenta interpretar Bitcoin olhando apenas para o curto prazo sempre se perde, porque Bitcoin não conversa com o imediatismo. Ele conversa com visão, tempo e resiliência. E quando falamos de Bitcoin, falamos de escassez. Não uma escassez metafórica, mas matemática, programada, imutável. São 21 milhões de unidades. Não vai ter 21 milhões e um, não vai ter 22 milhões, porque algum político achou conveniente imprimir mais. Nada disso. O protocolo simplesmente não permite. E hoje, enquanto você assiste a este vídeo, mais de 19 milhões dessas moedas já existem. Ou seja, estamos extremamente próximos do limite final, mesmo que a mineração continue por décadas. Agora pense comigo. Temos um planeta com mais de 8 bilhões de pessoas. Se todas quisessem ter apenas um Bitcoin, seria impossível. Mesmo que todas quisessem apenas 0,1 Bitcoin, ainda seria impossível. A matemática não fecha. E quando a matemática não fecha, o preço sobe, sempre que a demanda aparece. E a demanda está aparecendo com força. Governos comprando, empresas bilionárias comprando, ETFs sendo aprovados, trazendo um fluxo institucional enorme. Dinheiro que antes estava bloqueado atrás de burocracia, e agora entra no mercado com a facilidade de um clique. Mais de 500 milhões de pessoas já possuem algum tipo de exposição a criptoativos, e as projeções apontam para 1 bilhão até 2030, quando países como Estados Unidos, Japão, Suíça, Emirados Árabes e até regiões antes resistentes começam a olhar para o Bitcoin como uma peça legítima no sistema financeiro. Isso muda tudo. Não estamos mais naquela fase experimental de 2011, onde meia dúzia de idealistas discutiam internet afora. Estamos numa era em que o Bitcoin ocupa mesas de reunião de bancos gigantes, relatórios oficiais, estratégias de fundações, decisões de governos, e a cada novo grupo que entra, a demanda aumenta. E a pressão de compra cresce. É pura economia básica. Oferta fixa, demanda crescente. Não tem como isso não explodir em algum momento, mas... E aqui vem a parte que quase ninguém gosta de citar. O Bitcoin tem seu lado sombrio. Um lado que sim precisa ser dito. Ele é volátil. Muito volátil, brutalmente volátil. Já caiu múltiplas vezes. Já passou anos andando de lado, frustrando investidores impacientes. Ele não paga dividendos. Não gera fluxo de caixa. Não devolve nada diretamente para você. E se um dia o mercado decidir que não quer mais o Bitcoin, ele pode ir a zero. É difícil? Sim. Improvável. Muito. Mas possível? Com certeza. Isso é o que diferencia quem está aqui por entendimento e quem está aqui apenas pela euforia. O Bitcoin é como um teste psicológico constante. Ele expulsa os impacientes e recompensa aqueles que têm nervos de aço. Mais do que dinheiro, ele exige mentalidade. E a maioria não tem. Por isso perde dinheiro. Agora, mesmo com tudo isso, existe um fato que ninguém pode negar. Olhando janelas longas. De 4 anos, 5 anos, 10 anos, o Bitcoin foi o ativo mais rentável da última década. E... não foi por pouco, foi por margem histórica, absurda, inacreditável. Quem segurou o Bitcoin por ao menos 4 anos, independentemente do ponto de compra, menos nunca saiu no prejuízo. Nunca. Isso não significa que esse padrão vai se repetir para sempre, mas significa que existe uma resiliência única nesse ativo. Bitcoin despenca, assusta, cai mais um pouco, vira meme, vira piada, e meses depois começa a subir de novo, silenciosamente, até romper sua máxima histórica e surpreender todo mundo. O ciclo se repete, de novo, e de novo, e de novo. É quase como se o Bitcoin estivesse sempre testando se você realmente merece estar aqui. E aí surge a pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta. Então, é um bom momento para comprar, mas olha só, essa pergunta em si já é um erro, porque ninguém menos, absolutamente ninguém menos tem bola de cristal. O que existe é estratégia. E uma estratégia que funciona há anos é simples. Comprar no medo. O famoso Fear and Greed Index é praticamente um detector de irracionalidade. Quando o indicador está acima de 80, é ganância extrema. Péssimo momento para comprar. Quando está abaixo de 20, é medo extremo. Historicamente, momentos perfeitos. Porque quando o mercado está em pânico, os preços estão descontados, as oportunidades aparecem e os melhores investidores entram sorrindo enquanto o resto corre gritando. E se você realmente quer construir algo sólido, precisa aprender a fazer a mesma coisa. Comprar quando ninguém quer, não quando todo mundo está animado
Por isso, uma regra prática: nunca compre tudo de uma vez, mas faça isso com calma, inteligência e visão, porque Bitcoin não é um cassino, embora muitos tratem como se fosse. Bitcoin é uma tese de longo prazo baseada em matemática, escassez e comportamento humano. E comportamento humano, meu amigo, sempre foi previsível em massa. Pânico no fundo, euforia no topo. É por isso que tanta gente compra caro e vende barato. Inverter essa ordem já te coloca entre os 10% que realmente ganham dinheiro aqui. Mas existe algo ainda mais profundo, mais silencioso e muito mais assustador do que qualquer queda de preço. A tecnologia que pode mudar tudo da noite para o dia. Estou falando da computação quântica. Hoje, governos como Estados Unidos e China estão despejando bilhões de dólares em laboratórios subterrâneos, contratando físicos, engenheiros, matemáticos de elite, tentando criar máquinas capazes de realizar em segundos o que levaria séculos para os computadores atuais. E por que isso importa para o Bitcoin? Porque se um computador quântico suficientemente poderoso for criado antes que o protocolo seja atualizado, ele poderia quebrar as assinaturas criptográficas, invadir carteiras antigas, reescrever transações e até desestabilizar a rede inteira. Não é ficção científica. É matemática pura, é um risco real e crescente. E o mais curioso é que ninguém sabe quem chegará lá primeiro. Um governo, uma big tech ou um laboratório privado escondido do mundo. A verdade é que existe um relógio invisível correndo e ninguém sabe exatamente quanto tempo resta. Para muitos, esse é o maior risco estrutural que o Bitcoin já enfrentou, porque não é psicológico, não é emocional, não é especulativo, é tecnológico. E na história humana, toda tecnologia que surgiu para mudar o mundo apareceu de forma abrupta, silenciosa, e só depois percebemos que nada seria como antes. Talvez o grande teste do Bitcoin nem tenha começado ainda. Existe ainda uma outra sombra se formando, e ela não vem de quedas, nem de hackers, nem de governos tentando proibir o Bitcoin. Essa sombra vem da própria ambição humana. Hoje, quando você olha para quem realmente está acumulando grandes quantidades de Bitcoin, percebe que não são mais apenas investidores individuais. São instituições gigantescas, fundos bilionários, empresas como MicroStrategy, ETFs globais, conglomerados financeiros que compram centenas de milhões por semana sem piscar. E aí surge a pergunta incômoda: se poucas entidades controlarem grande parte da oferta total, o Bitcoin continua sendo descentralizado ou vira apenas um novo ouro, guardado por poucos e inacessível para muitos? Imagine um cenário em que 5 grandes instituições detêm 30% ou 40% de todas as moedas disponíveis. O que acontece se essas empresas decidirem pressionar por mudanças no protocolo? O que acontece se governos começarem a influenciar esses players? O que acontece se, em uma negociação de bastidores, for proposto um fork que favoreça os grandes detentores? Essa é a ironia sombria. O Bitcoin foi criado para ser livre, mas pode acabar preso nas mãos dos mesmos grupos que controlam o sistema financeiro tradicional. O verdadeiro risco não é apenas a volatilidade, é o poder. E poder, você sabe, sempre encontra um jeito de concentrar-se nas mãos de poucos. A grande batalha do Bitcoin nos próximos anos pode não ser sobre preço, mas sobre quem realmente vai comandar o futuro do ativo mais revolucionário da era moderna. Bitcoin pode cair mais? Sim. Pode subir muito? Com certeza, mas nenhuma dessas duas possibilidades importa tanto quanto uma coisa: consistência. Porque no longo prazo, quem compra no medo não apenas sobrevive, prospera. E agora eu quero saber de você. Estamos diante de uma oportunidade ou do fim do ciclo? Comenta aí. E claro, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal Mentes Transformadoras, ativar o sininho e compartilhar com alguém que precisa de clareza em meio ao caos. Nos vemos no próximo vídeo.